bom ter você conosco aqui no De Bem com a Vida. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade Inteligente for Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul e da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. O programa de hoje está sensacional. Confere o que a produção preparou para você. Como vai a balança produtividade-estresse em home office? Atente para as dicas valiosas do psicólogo Daniel Dal Corso. Hotéis de charme. Vamos conhecer esta nova tendência do turismo com a palavra a turismóloga Isabel Cristina Meirelles. Ações estratégicas para garantir a autonomia da geração 60+, com o coordenador de políticas públicas da pessoa idosa de Porto Alegre, Rafael Ramalho. Entramos em contagem regressiva para comemorar os 200 anos no berço da imigração alemã aqui no Rio Grande do Sul. São Leopoldo está no Prefeitos em Ação. Você já parou para pensar na balança produtividade-estresse agora, trabalhando no formato home office? Pois para falar sobre este tema, nós contamos com muito prazer no De Bem com a Vida com o psicólogo Daniel Dal Corso, que integra o Banco de Talentos da Clínica Eureka. Como vai você, doutor Daniel Dal Corso? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário, né? E muito bem, muito obrigado. Doutor Daniel, para alcançar o sucesso no formato home office, a pergunta que eu lhe faço: a gente trata primeiro do estresse ou busca aumentar a produtividade? Pois é um grande dilema que a gente sempre vai estar encontrando. Vai ter períodos na nossa vida que a gente precisa regular o estresse, senão a gente vai estourar. E também vai ter momentos nos quais, para mudar a nossa situação de vida, a gente precisa ser mais produtivo. Então, eu diria que para a maior parte da população, sim, das pessoas que não estão numa situação clínica mesmo, de precisar de medicação ou coisa assim, provavelmente tem espaço para a gente, apesar do nosso estresse, aumentar um pouquinho mais a nossa produtividade de maneira inteligente, para fazer com que os frutos desse esforço deixem a gente menos estressado no futuro. E eu acho que essa é a distinção entre um produtivo saudável e um produtivo não saudável, especialmente hoje em dia. Nessa busca, né, de produtividade, existe alguma dica, alguma orientação que o senhor, como psicólogo, pode nos passar para reduzir, ou se não, pelo menos fazer um bom manejo do estresse? Eu diria que hoje em dia a gente tem trabalho superficial e a gente tem trabalho profundo. Trabalho superficial é quando a gente está ao mesmo tempo respondendo e-mails, respondendo alguma mensagem no WhatsApp e por aí vai. E trabalho profundo é quando a gente está realmente na zona, né? Quando a gente está focadaço na tarefa que a gente está querendo fazer. E hoje em dia a gente tem trabalho profundo de menos. Então, eu diria que o grande segredo é procurar por mais formas da gente trabalhar ininterrupto, sem distrações. E em casa isso é especialmente difícil, porque ao mesmo tempo que a gente está trabalhando na sala, tem alguém nos chamando para tirar o lixo, ou tem uma reunião de trabalho que querem que aconteça, e aí acaba superficializando a nossa atenção o tempo todo. Então a minha dica básica é, dentro do possível, desliga a internet, isola-se de outras pessoas na hora de trabalhar mesmo, e tenta manter o período de produtividade o mais puro possível, porque daí tu pode depois descansar com a mente tranquila, sabendo que tu trabalhou de fato concentrado. Dentro desse seu pensamento, doutor Daniel, existe um tempo máximo ou uma carga horária máxima que a gente deva observar? Porque quando se trabalha em casa, parece que o relógio ele fica mais elástico, né? Então, assim, tem um tempo máximo, como eu lhe perguntei, que a gente deva observar para que não coloque em risco as outras áreas da nossa vida? É interessante de pensar que a gente tem microciclos, então pequenos momentos de concentração,
E a gente tem macrociclos, grandes momentos de concentração ao longo do dia. O que eu quero dizer com isso? A atenção humana, a gente neurologicamente é capaz de prestar uma atenção super concentrada por mais ou menos entre 25 minutos a 1 hora. Talvez a gente possa fazer por mais se a gente gosta muito de alguma coisa, mas se a gente está pensando em conselhos para alguma situação é porque a gente não está enquadrando essa atividade em alguma categoria que a gente goste muito de fazer. Então, no nível micro, tenta focar em espaços de 25 minutos a no máximo 1 hora de trabalho concentrado e te permite um descanso, mesmo que seja breve, só ouvir uma música ou dar uma volta, alguma coisa que não seja muito problemática. E no nível macro, tenha em mente que a gente também só vai conseguir manter o mesmo nível de performance por umas 4, 5 horas ao longo do dia. Mais do que isso, a gente vai começar a decair. Então, o grande segredo é utilizar bem o nosso tempo, garantir que não tenha distrações para que ele seja bem utilizado. E aí depois, né, a gente pode descansar com a tranquilidade que fez um bom serviço. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo no De Bem com a Vida, Dr. Daniel Dal Corso, que integra o Banco de Talentos da Clínica Eureka. Muito obrigado, o prazer foi meu. Agora, no De Bem com a Vida, nós vamos saber a respeito das ações estratégicas para a pessoa idosa desenvolvidas aqui em Porto Alegre. Para esclarecer sobre o tema, nós recebemos aqui no De Bem com a Vida Rafael Ramalho, que é coordenador de políticas públicas da pessoa idosa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Porto Alegre. Como vai, Rafael? Muito bem, e vocês, como é que estão? Tudo bem? Uma honra falar com vocês. Prazer é nosso. Rafael, quase em fim de pandemia, assim nós esperamos, eu gostaria que o senhor nos colocasse qual o foco de ação dessa coordenadoria de políticas sociais para a pessoa idosa. Então, nós hoje estamos focados na retomada dos grupos de convivência, das atividades através da FASC, por exemplo, de ações dessa convivência, que é o que faz o idoso ter o seu protagonismo e voltar à sua vivência, embora a pandemia tenha nos afastado, mas nunca deixamos de ter esse contato social com todos esses grupos, com toda a pessoa idosa, tanto de Porto Alegre quanto algumas regiões específicas aqui da cidade. Por exemplo, hoje nós temos 22 CRAs que trabalham dentre grupos de idosos e que a gente consiga, na verdade, estamos retomando esses grupos de idosos com todos os cuidados, lógico, a pandemia ainda não acabou, mas estamos retomando e poder voltar, digamos assim, à normalidade. Como o senhor entende hoje a participação da pessoa idosa no contexto social aqui na nossa capital? O idoso hoje ele tem seu protagonismo, na verdade, onde ele bem entender, né? Nós entendemos que a parte social do idoso é trazer exatamente suas experiências e poder encaixar ele conforme aquilo que ele aprendeu e tem a repassar ainda aos mais jovens, por exemplo. Então, hoje a política ela é voltada com o idoso, não somente para o idoso. Então, na prefeitura hoje, procuramos, através de, por exemplo, conferências municipais, através desses próprios grupos de convivência que nós falamos agora, colocar esse protagonismo do idoso para que ele traga a sua visão da sociedade e possa compartilhar conosco a sua questão de ações sociais, de valorização e até mesmo de outras demandas para a cidade. Rafael, como a pessoa idosa ela pode participar dessa agenda de atividades proposta? Como eu falei antes, né, hoje Porto Alegre tem 22 CRAs espalhados em diversas regiões da cidade. Então, CRAS, quando eu falo CRAS, eu entendo como Centro de Referência da Assistente Social, que ela é gerida hoje pela FASC. Então, além desses grupos, existem vários grupos não governamentais que trabalham também com idosos
E vocês podem procurar dentro da sua região ou esses CRAs ou alguns grupos de associações específicos, em que ali é importante trabalhar com esses grupos, porque é a partir dali que a gente consegue ter uma proteção também da pessoa idosa, que é o mais importante, visto o aumento de casos durante a pandemia, por exemplo, de violações de direitos, como abuso de empréstimos, próprio familiar, vamos pensar assim. Então, nesses grupos de convivência, a gente procura se trabalhar essa questão da proteção, e nesse grupo o idoso acaba comentando naquele convívio dele toda essa parte, se ele está sofrendo ou não algum tipo de violência. Então, ele pode procurar dentro da sua região, esses 22 CRAs que existem em Porto Alegre, qual grupo ele possa se encaixar melhor através da assistente social daquele CRAS. Rafael, em que área você acredita que Porto Alegre precisa avançar? Eu vejo não uma área, né? Mas no mínimo duas, vamos pensar assim, que estamos necessitando avançar, que é as instituições de longa permanência. Porto Alegre hoje tem diversas instituições, umas excelentes, como a própria SPAM, por exemplo, mas outras que dependem, que são geridas, digamos assim, por pessoas com boa vontade, mas muitas vezes sem a competência necessária ou o conhecimento necessário. Então, nós precisamos avançar, sim, nessa questão de instituição de longa permanência, nesse cuidado ao idoso. Querendo ou não, hoje o idoso vai ficando cada vez mais sozinho, ele precisa ter esse espaço dedicado e adequado a ele. Então, nós vejo como prioritário essa questão da ILPI, além como da promoção da saúde através do esporte. Acho que a saúde do idoso está vinculada muito ao esporte, a atividades de esporte, em que estamos voltados para que ele possa ter essa promoção e prevenção, que é a partir da promoção do esporte se previne várias doenças, várias sequelas, enfim, que a gente possa ter de maus cuidados com a saúde. Muito obrigado pela entrevista, Rafael Ramalho, e até a nossa próxima oportunidade. Tá bom, obrigado a vocês. Imunidade Inteligente é for life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcomavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090. Ser procurador de Porto Alegre, antes de qualquer coisa, é uma honra. E eu, no exercício da minha função, eu sou Porto Alegre. É muito mais do que um cliente. Porto Alegre vive e vive nos seus cidadãos. Então, esse brilho no olho tu vai encontrar em qualquer procurador. Você conta que foi a Procuradoria que atuou ativamente nisso ou naquilo, que refletiu diretamente na vida dele, né? Na vida daquela pessoa com quem eu estou interagindo ali. Eu sinto orgulho de fazer parte disso. Eu tenho vontade de passar pelo mundo e deixar uma marca. Eu quero fazer alguma coisa que no futuro as pessoas usufruam de alguma maneira. Então eu vou ficar muito satisfeita quando eu enxergar a Porto Alegre um pouco melhor, um pouco evoluída, com alguma ideia que eu ajudei a desenvolver. Muitas amigas me perguntam aonde eu compro minhas roupas. Eu vou revelar esse segredinho. Eu sempre dou preferência para a confecção de passeio, moda em todos os sentidos. Você reúne bom gosto, qualidade, criatividade e um estilo próprio que só a Regina tem, de passeio. Como eu sempre digo, viajar é realizar sonhos.
qual será o destino que a Isabel Cristina Meirelles, diretora da ML Viagens, nos sugere? Como vai, Isabel Cristina? Vou bem, espero que todos estejam bem também. É um prazer estar aqui de novo, estava com saudades. O prazer é sempre nosso. E agora, Isabel, com essa demanda reprimida, o desejo de sair por aí, qual é o nosso destino? O Nordeste está em alta, eu acho que é uma ótima opção para as férias, para qualquer momento. E neste pacote para o Nordeste, o que tu nos oferece? Hoje nós vamos falar de Fortaleza, estado do Ceará, que fica no Nordeste brasileiro, conhecido também pela capital dos ventos, que oferece muita coisa boa, muita gastronomia, passeios culturais, praia, lógico, porque estamos falando de Nordeste, que é a capital das praias, com certeza. E além das praias, Isabel, o que nós vamos usufruir dessas cidades lindas do Nordeste? Bom, a gente tem uma parte cultural em Fortaleza com relação a alguns museus, algumas coisas que vale a pena ser vistas, né? Mas, tradicionalmente, Fortaleza é conhecida pelas praias de Meireles, Praia do Futuro, ali no centro, onde a gente pode ver também uma manifestação cultural, que é a feirinha de artesanato que fica na Praia de Meireles, que agrada a todas as pessoas. E, Isabel, não dá para fugir, né? Não dá para fugir da gastronomia. Muita coisa boa. Na área de frutos do mar, a gente encontra excelentes opções de restaurantes. E para mim, que estive agora em outubro em Fortaleza, foi uma grata surpresa, porque encontramos restaurantes asiáticos também, gastronomia internacional. Mas a gente quer comer uma boa lagosta, um camarão, um peixinho, e isso tem muitas opções que valem a pena ser vistas. Tu falou em lagosta, falou em camarão, já nos deixou com água na boca, mas eu não tenho como deixar de te perguntar assim, ó. E os valores dessas iguarias? Dos mais variados, né? A gente pode pensar aí em um preço de 100 a 300 reais o casal, dependendo da opção que tu fizer. A gente tem excelentes restaurantes estrelados, assim, que valem a pena ser vistos também. E em termos de hotelaria, Isabel, como é que estão essas cidades? Muitas opções, das mais variadas, de 3 estrelas a hotéis de charmes, que tem aparecido assim como um plus assim para o público em geral. O turista aprovou essa coisa do turismo de charme. Não esquecendo que Fortaleza, o Ceará como um todo, é a capital dos ventos, então a gente tem opções, além das praias centrais, a gente tem praias que oferecem uma infraestrutura para esses esportes, como kitesurf, windsurf. Cumbuco, que é uma praia que fica a 40 quilômetros de Fortaleza, trata bem desse assunto, com vários clubes de praia onde você pode pagar uma taxa que varia entre R$ 25 para uso daquele espaço, com piscinas, com guarda-sóis, que você fica de frente para a praia, que você pode almoçar e passar o dia. Cumbuco é uma boa opção de passeio próximo à cidade de Fortaleza. A gente tem passeios de buggy maravilhoso que alternam entre as lagoas e o mar, e para a gente poder estar de perto com essa prática de kitesurf, com muitos estrangeiros, até porque 6 horas de voo, a maioria da Europa está ali, então tem muitos estrangeiros aproveitando essa nossa parte assim de ventos e praias. Isabel, tem algum pacote especial que o nosso público possa aproveitar agora no mês de novembro, dezembro? Agora, mais em cima, as coisas estão mais ocupadas, estão mais cheias, porque realmente o público brasileiro está se voltando para o Brasil ainda na nossa ciranda de Covid para lá, para cá, ainda o público brasileiro está optando pelas praias brasileiras. Então, a gente vai ter, com certeza, pacotes mais acessíveis a partir de fevereiro, março. Não que a gente não consiga agora, mas a gente tem os pacotes com um budget maior, né? A gente tem pacotes mais caros agora.
mas eu acho que sempre vale a pena você fazer um orçamento e ver o que cabe no seu bolso. Isabel, nós estamos encerrando a entrevista, mas eu vou te pedir a gentileza de tu nos explicar essa tendência do turismo, que é o turismo de charme. Coloca para nós isso, por favor. O turismo de charme são hotéis que oferecem uma infraestrutura diferente, baseado em experiências, baseado em coisas diferentes, em que o público realmente aprecia a boa gastronomia, a boa música, o diferencial, né? Você vai para uma experiência de charme, onde tudo combina, onde você se sente realmente abraçado pelaquela estrutura. Depois disso, o que você está esperando? Abra a mala, escolha as roupas lindas e vamos realizar sonhos. Muito obrigado pela presença no De Bem com a Vida, Isabel. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090. Satisfação em tê-lo conosco aqui no De Bem com a Vida, o prefeito da nossa querida São Leopoldo, Ari Vanazzi. Como vai o senhor, prefeito? Bom dia, Cris, tudo bem? Nós estamos bem aqui, né? Começando quarta-feira, depois de um feriado, trabalhando bastante. Mas estamos bem de saúde e com muito serviço pela frente. Que bom, que boas notícias. Só o fato de ter saúde, né, prefeito? Já estamos com a agenda positiva. E falando em agenda positiva, eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco o que São Leopoldo vem fazendo para que nós fiquemos de bem com a vida. Então, Cris, nós aqui estamos trabalhando muito, né, intensamente nesse primeiro ano do segundo mandato da gente. A nossa cidade é uma cidade que tem crescido muito recentemente, principalmente na questão econômica. Nós somos já por 2 anos consecutivos a cidade que mais gerou emprego de carteira assinada, mesmo durante a pandemia. A cidade que cresceu a sua receita da 12ª cidade do estado para a 6ª cidade do estado. E nós tínhamos um orçamento, para você ter uma ideia, em 2017, né, de 750 milhões e em 2021 a previsão orçamentária de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Então, do ponto de vista econômico, é uma cidade que, pelo planejamento estratégico, pelos investimentos, pela grande relação que o poder público estabelece com a iniciativa privada, com os empreendedores da cidade, tem tido um salto extraordinário no crescimento econômico. Na área da saúde, nós conseguimos tratar com muita eficiência o tema da pandemia, que foi um momento muito difícil para a sociedade brasileira, gaúcha, e para a nossa cidade. Conseguimos tratar toda a nossa população no nosso Hospital Centenário, na nossa rede pública de saúde. No tema da educação, né, nós fomos o último município a voltar com as aulas presenciais, só voltamos depois, do ponto de vista de todos os professores vacinados. No conjunto dessas questões todas, né, nós conseguimos, evidentemente, dar um salto de qualidade. Né? Nós fomos a cidade que distribuiu 260 mil kits de alimentação durante esse período da pandemia, protegendo as crianças, as famílias, de uma situação grave econômica, né? Enquanto o país afunda na questão do desemprego, na questão do aumento da miséria, nós aqui estamos conseguindo proteger a nossa população mais humilde, mais simples, dos nossos bairros. Então, nós estamos combinando crescimento econômico, inclusão social e distribuição de renda. Isso nos faz acreditar e apostar, né, que nos próximos anos vamos ter um ciclo virtuoso de crescimento e de bem-estar social da nossa população. E também já estamos em ritmo, prefeito, de comemoração do bicentenário de imigração de São Leão? Sim, nós lançamos aqui desde 2019, 2018, um comitê que vinha se reunindo em 2019, oficializamos essa semana, são mais de 90 entidades que estão participando do ponto de vista da comemoração do bicentenário da migração alemã. A nossa cidade ela é berço da Constituição Alemã, reconhecida por lei federal, proposta pelo então deputado Beto Buquerque, sancionado pela presidente Dilma na época, em 2011. E nós temos hoje, junto com a Anvarx, que é a Associação dos Prefeitos do Vale dos Sinos, construindo um movimento articulado regional para comemorar os 200 anos da migração alemã, porque os alemães chegaram aqui e, aos poucos, foram construindo suas colônias, né?
e construindo os novos municípios de toda essa região do Vale dos Sinos, do Vale do Sapateiro, né, e inclusive parte da Serra Gaúcha. Então, nós estamos em ritmo acelerado, né? Nós, na cidade de São Leopoldo, estamos pensando que cidade queremos para o futuro, pensando a questão de, em 2024, nenhuma criança, né, nós termos aqui a universalização da educação infantil, todas as nossas escolas digitalizadas, né, com internet, enfim, mas com lousa digital, as crianças, os jovens professores com computadores, né, quer dizer, dando um salto de muita qualidade do ponto de vista da educação, do ponto de vista da saúde, mas também pensando em formação e qualificação para que a gente dê um salto no ponto de vista industrial, do ponto de vista tecnológico na cidade. Então, nós estamos não apenas preparando as comemorações com festas, né, com a festa, que será uma grande festa nacional e internacional, mas fundamentalmente apresentando em 2024 uma cidade com maior poder aquisitivo da população, com maior poder de crescimento econômico, de geração de emprego, e uma cidade que seja uma cidade prazerosa de viver, com qualidade de vida, cuidando da questão ambiental, cuidando da questão da ciência social e cuidando da questão da saúde e educação, e comemorando, assim, a cultura, a história da cidade, dentro do novo padrão econômico e social para o nosso município e para a nossa região. Falando em cultura, prefeito Ari, por que São Leopoldo leva esse nome? São Leopoldo leva esse nome porque Leopoldo era o patrono, né, da Áustria, e que era a cidade, né, o estado da Imperatriz Leopoldina. E quando ela esteve no Brasil, né, ela acabou, o imperador teve aqui, e ela, na colônia, né, na época, e o imperador, em homenagem à imperatriz, deu o nome do patrono da cidade, do país de origem da Imperatriz Leopoldina. Por isso que é São Leopoldo, porque Leopoldo era o padroeiro, né, da Áustria no período, e por isso que nós temos esse nome. Inclusive, nós estamos aqui, ela está restabelecendo essas relações com essa cidade australiana, né, que acaba originando, né, o nome dessa nossa cidade. Prefeito, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para os nossos amigos e amigas para que visitem o município de São Leopoldo. Na verdade, a gente fica muito satisfeito, né, com todas as pessoas que nos visitam, né, e é uma cidade muito acolhedora, uma cidade que se prepara do ponto de vista de espaços públicos, né, para ter atrativos. Do ponto de vista cultural, reinauguramos o teatro agora, estamos pensando nos projetos muito importantes, que junto com a iniciativa privada, com atividades bastante intensas na cidade, mas venha visitar a cidade, você vai gostar, nós temos muitos pontos históricos, temos o Museu do Rio, o Museu do Trem, o Teatro Municipal, né, temos aqui alguns colégios, né, a própria Universidade Unicinos, o próprio Parque Tecnológico, quer dizer, então faça uma visita, conheça um pouco as nossas maravilhas, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, mas também da nossa gastronomia. Nós temos uma área de gastronomia, de cervejarias aqui, artesanais principalmente, muito rica, né, muito promissora, e quem vem para a cidade, né, que é um ponte de atração de muitos anos, né, de décadas, né, não se arrependerá. Então faça uma visita, venha aqui curtir a nossa cidade e conhecer um pouco, né, das nossas belezas também, do próprio Rio dos Sinos, do Parque Imperatriz, da Rua da Praia. São todas ações que nós desenvolvemos, continuamos desenvolvendo para as pessoas poderem conhecer um pouco e curtir, né, a nossa cidade, que é berço da construção alemã, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e na região metropolitana. Tão pertinho e de tão grande acolhimento. Está aí uma dica de viagem para o próximo final de semana. Prefeito Ari Vanazzi, muito obrigado pela sua presença aqui no De Bem com a Vida. Obrigado, um abraço, é sempre um prazer estar com vocês aí. Nem bem terminou e eu já estou com saudade de você. O De Bem com a Vida tem o apoio da Associação Brasileira do Cidadão Sênior. Imunidade Inteligente for Life, o seu organismo prontíssimo para reconhecer e combater ameaças. Federação das Câmaras dos Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul e da Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Lembre-se que De Bem com a Vida pode ser assistido através do YouTube e Facebook. Anota aí, De Bem com a Vida Talk Show. Também pelo Instagram, debemcoavida.rs. E se você tiver vontade, desejo de enviar sugestão de pauta ou alguma manifestação, ligue WhatsApp 51 991 15 2090.